Cumprimento o povo de Deus com a graça e a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz com o Senhor, porque no meio dos nossos cansaços, o Senhor tem restituído as nossas forças para honrar e glorificar o nome dEle. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e falar para a igreja que é sempre bom falar do amor santo de Jesus. Eu posso falhar com o irmão, mas Jesus não falhou com nenhum de nós. Ele é sempre fiel e Ele é sempre verdadeiro. E nós podemos ver que de Gênesis a Apocalipse, o Senhor vem dado e estendido a mão, dado oportunidade, e as pessoas não reconhecem em Jesus Cristo, em Deus, o amor merecido. Eu gostaria de dividir com a amada igreja, que se encontra no livro de Lucas 18, a partir do versículo 35. Lucas 18, a partir do versículo 35 até o 43. Amém? Eu vou dar um tempinho. Tem gente procurando ainda. A Bíblia nos incita a esperar uns pelos outros. Amém? Deus de poder e glórias, aleluias. É com muito temor e tremor que eu abro essa palavra do Senhor, porque ela é santa. E pela reverência da amada igreja, nós vemos que o corpo da igreja também tem reverência pela palavra. Quando você fala que vai abrir a palavra do Senhor, a igreja se coloca de pé em reverência à palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém? Deus de poder e glória. Lemos. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e, chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de... É só até aqui, amada igreja. O cego de Jericó, o nome dele é Bartimeu, que todos possam sentar glorificando ao Senhor. E o cego de Jericó, o nome dele é Bartimeu. Em Lucas, ele fala que era só um cego. Em Mateus, eram duas pessoas que mendigavam no caminho. E em Marcos também. Pelo menos nessa tradução que eu li, era Lucas 18, 35 até o 43, fala que era só um, que era o cego Bartimeu. Amém? Logo no versículo 35 de Lucas 18, a condição desse cego era complicada. Além de cego, ele mendigava. Normalmente, esse tipo de sensibilidade não é para todo mundo. Nesse tempo, nós observamos na Escritura que as pessoas passavam, e quando as pessoas iam seguindo, via as pessoas moribundas, cego, coxo, nem todo mundo ajudava. É claro que existiam pessoas que ajudavam, mas nem todo mundo ajudava. Nós podemos observar que, logo nos versículos abaixo, quando ele clamava, algumas pessoas até repreendiam para que ele ficasse calado. Isso me deixa a entender que nem todo mundo estava disposto a ajudar. Somente um coração sensível de um Deus caloroso, carinhoso e protetor como o nosso, para enxergar aquela situação no cego Bartimeu. No versículo 36, Bartimeu
ouviu passar aquela multidão e ele observava. Ele era cego, mas ele ouvia, porque ele viu aquela multidão fazer todo aquele alvoroço e o que está acontecendo? Ele ficou sensível para saber o que é. De repente, uma grande comissão de pessoas podia surtir algum efeito. Olha, vão trazer alguma coisa, uma comida, um dinheiro, e eu tenho que ficar sensível, porque eu estou no caminho a mendigar. Então, o que ele faz? O que está acontecendo aí? Ele está sensível, porque quem quer que vá passar ali vai trazer alguma coisa. Nesse versículo 36, ao ouvir passar grande multidão, perguntou ele: o que está acontecendo? Precisamos estar atento, nós como corpo da igreja, eu falo tanto para a igreja como para mim também estar atento. A gente vive trabalhando, vive no mundo, todas essas aflições que nos acontecem, mas nós estamos aqui para fazer o ID do Senhor. E nós precisamos estar atento dentro da igreja. Às vezes o vizinho da direita, o vizinho da esquerda precisa da palavra. E nós precisamos pregar a palavra. O vizinho pode não gostar, o seu colega de trabalho pode não gostar, mas você fez a sua obrigação que Jesus nos ordenou. Se um dia ele não gostar ou não quiser, assim como diz a palavra também, bate a poeira e segue pregando, mas não fica preocupado. Amém? Precisamos nos questionar, porque não estamos conseguindo enxergar o que está acontecendo. Por que o meu ministério não está andando? Eu tenho alguns estudos que eu sempre faço da palavra do Senhor, e Deus, Ele quer nos entregar o melhor dessa terra, mas nós mesmos bloqueamos as bênçãos do Senhor. Aí muitas vezes falam assim: mas diácono Adriano, o que está acontecendo? Por que eu não consigo alavancar? Eu não estou sensível à forma que eu trato a minha esposa, eu não fico sensível à forma que eu trato meus filhos, eu não fico sensível à forma que eu prego, à forma que eu levo a palavra, à forma que eu me porto diante da sociedade, e me questiono por que a minha vida não vai bem. A palavra do Senhor, ela está repleta de Gênesis a Apocalipse. Por que o jovem desvia tanto dos caminhos do Senhor? Por que o adulto desvia tanto? Por que separações acontecem? Por que empresas não dão certo? Por que pessoas negligenciam tanto a sua própria existência? Por quê? Porque não estão atentas ao nosso manual diário, que é a palavra do Senhor. Deus nunca nos escondeu o que foi revelado. Está tudo aqui na palavra. Nós só precisamos nos dispor. Eu lembrei até do pastor falando. Se nós lêssemos a Bíblia igual mexemos no telefone celular, nós seríamos teólogos grandíssimos. Deus poderoso. No versículo 37, alguém fala a Bartimeu: quem está passando? E eu logo imaginei que Bartimeu já ouvia falar de Jesus. Ele podia não conhecer Jesus, mas a fama de Jesus precedia a presença dele naquele caminho. Porque quando ele fica sabendo que Jesus ia passando no caminho, ele começa a aclamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu percebo no clamor de Bartimeu que ele conhecia a história de Jesus. Ele não sabia que aquele caminho que ele estava mendigando, Jesus um dia passaria por ali, mas conhecia a história de Jesus. Ele conhecia inclusive a profecia que está na Bíblia, antes mesmo de Jesus passar no caminho. Ele conhecia a profecia e sabia que esse Jesus que estava passando no caminho, que a multidão seguia, era o Jesus que a esperança dele estava esperando. Glória a Deus, aleluia. Então, nesse mesmo versículo 37, por onde passava Jesus, esse caminho que Jesus estava passando, ele ficou tão cheio de esperança que começou a gritar. Ele sabia que a esperança dele estava naquela oportunidade que ele encontrou. Se ele não clama a Jesus ali, fica calado como os próprios, de repente até discípulos de Jesus falavam: oi, cala a boca, não fala não.
para de gritar, não perturba o mestre. Se ele ficasse calado, ele não ia ser notado. E Jesus, quando ele ouve o clamor verdadeiro, ele sabe que existe uma necessidade. Tem uma mensagem na Bíblia, eu não me recordo, mas anotei, que Jesus ele sabe de todas as coisas. O Senhor Deus sabe de todas as coisas. Não, às vezes o pessoal fala assim, eu quero ganhar tal coisa, mas Jesus sabe o que você precisa. Muitas vezes você precisa ter conhecimento na palavra. É a palavra do Senhor que vai abrir os caminhos para você poder resolver todos os problemas da sua vida. Você só precisa conhecer a palavra. Porque essa esperança não é a esperança qualquer. Muitas das vezes, muita gente deu pão para ele, que alimentou o corpo. Muitas pessoas jogou uma capa que protegia o corpo. Mas a esperança que ele tinha não era só a visão. A visão era só parte do que ele ganhava. Porque o verdadeiro valor do que ele aconteceu ali não foi só a visão. Porque ele passou a reconhecer verdadeiramente quem é Deus. Ele não conhecia, porque a gente vê que a trajetória dele era triste. A impressão que a gente tinha é que não tinha sorte nenhuma acontecendo com ele agora. Mas Jesus passa no caminho dele e agora ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele sabia que a oportunidade do que estava acontecendo naquele exato momento. E ele começa a clamar. Tão certo que Jesus vai ouvi-lo, ele começa a chamar. Glória a Deus, aleluia. No versículo 39, nós observamos que assim como essas pessoas tentaram calar Bartimeu, na nossa vida também acontece. Se você for observar, é na nossa trajetória de vida que nós conhecemos as pessoas que estão do nosso lado. Em muitos casos, os nossos caladores estão em nossa própria casa. Em muitos casos, por falta de sabedoria e conhecimento da palavra do Senhor, por falta de conhecer o amor supremo de Deus, às vezes nossos pais, às vezes nossos irmãos, que você professa essa fé maravilhosa, que é reconhecer que Jesus é nosso Senhor, e muitas das vezes ele não tem essa mesma fé e acaba tentando tirar esse conhecimento, tirar esse amor que Jesus tem, que você tem nessa revelação que Deus nos deu. E ele tenta tirar. Então ele fala, esse Deus, não precisa ficar clamando não, que ele não vai te ouvir não. Mas eu tenho certeza que esse Deus específico que nós estamos servindo aqui na igreja, ele ouve as nossas orações. Glória a Deus, aleluia. Não podemos deixar que as nossas relações de pessoas externas atrapalhem a nossa relação com Deus. Eu me recordo de uma pessoa falar: eu estou indo pedir perdão, não é porque eu estou errado, é porque eu sei que se eu estiver amargo com o irmão, a minha oração ela não passa do teto, ela não deixa de ser barulho, vai ser só mais um barulho no meio da balbúrdia. Então eu vou até o irmão que me ofendeu e vou pedir perdão, porque eu quero que o canal que eu tenho com Deus fique liberado. Ele vai ouvir a minha oração porque ele sabe que eu fiz o meu sacrifício pessoal diante dele pedindo perdão. Não tem nada a ver com o irmão, eu não vou pedir perdão porque quem errou foi ele. Mas o meu canal com Deus está liberado. Você pode não me perdoar, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Não podemos deixar que nenhuma relação afaste Jesus de perto da gente. Por quê? Porque nós precisamos de Jesus 24 horas por dia. Se nós não ficarmos diligentes com a nossa vida, as bandejas e os pecados nos apavoram toda hora. Se você não vigiar com a sua boca, toda hora alguém fala alguma coisa, alguém faz alguma coisa acontece e a gente tropeça nos nossos próprios erros. E aí nos afasta do Senhor. Nós observamos que de Gênesis a Apocalipse, o povo tem pecado e o Senhor tem dado oportunidade, o povo tem caído e tem adorado outros deuses, e Deus tem dado oportunidade, fica cativo 400 anos, fica cativo mais 70, depois fica mais 40, e a impressão que a gente tem é que o povo não aprende. Nós somos assim, somos teimosos, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, mas nós precisamos reconhecer em nome de Jesus, que é através da palavra que nós vamos consertar as nossas veredas.
Precisamos compreender que não somos nada e que Deus é tudo e que não podemos nada e que Ele pode tudo. Ele é soberano, Ele é sobre todas as coisas, Deus, e nós somos pó e cinza. Enquanto nós não entregarmos a nossa vida ao Senhor verdadeiramente, nós não podemos entender o caminho que Ele quer para a gente. Glória a Deus, aleluias. O Deus das coisas específicas. Você fala assim, um projeto que você tem na sua vida, coloca seu projeto específico diante do Senhor, porque Ele quer ouvir, Ele quer conversar com você e quer ouvir a sua voz. Ele sabe do que você escreveu, mas Ele quer ouvir você falar. Ele quer ouvir a sua voz. Você fala assim, Deus não ouve a minha voz. No meio da multidão de milhares de pessoas que estão aqui agora, Ele está ouvindo o seu pensamento. Ele é um Deus que sabe todas as coisas. E você precisa entregar a sua vida totalmente para Ele, para você estar sensível à voz do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. No versículo 39, ele sabia de outra coisa também, a árvore genealógica de Jesus. Muitas vezes você olha na Bíblia e você não atentou-se para o fato que Jesus é da descendência de Davi. Tanto é que no Velho Testamento havia profecias que falavam justamente de Jesus. E o cego de Jericó, Bartimeu, ele sabia exatamente de quem ele estava falando. Tanto é que quando ele disse, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ele estava falando justamente da profecia. Ele sabia que Jesus era da descendência de Davi. Aleluias. No livro de 2 Samuel 7,12, fala justamente da profecia de Jesus. Este homem não tinha condições, nem as circunstâncias favoráveis para poder caminhar e trazer para ele o sustento. Ele mendigava e precisava das outras pessoas. Mas nós podemos observar que Deus, Ele cria situações onde não existe. Por isso é que as coisas naturais, as coisas deste mundo, Ele deixou para a gente. O que é possível, você faz. Glória a Deus, aleluias. Mas o que é impossível, você roga, você clama a Deus, que Ele lá do céu, Ele concede. Ninguém foi lá levar a palavra para o cego Bartimeu, mas a situação foi criada para que Jesus passasse no caminho, para que depois de muito tempo, que é o que normalmente a gente não espera, você fala assim, eu quero o milagre instantâneo. Eu sou o crente miojo. Você bota no micro-ondas e já aperta o botão e quer que aconteça. Não é assim que funciona. Tem coisas que acontecem na nossa vida que o jovem ora hoje, mas daqui 10 anos vai acontecer. Porque você não tem maturidade para você receber tais coisas. Eu me recordo de um aluno que eu falava com ele, falava assim, eu quero ter muito dinheiro. Você nem tem estrutura para você suportar nem um salário mínimo. Como é que você vai ter muito dinheiro? Você tem que estruturar o seu emocional, você tem que trabalhar primeiro, você tem que estruturar primeiro, você tem que virar um homem para você poder mexer com dinheiro, porque criança, jovem desse jeito, você pega R$1, você gasta, você pega 5, você gasta, você pega 1.000, você gasta, você pega 10, você gasta, você não tem condições, você tem que trabalhar para você saber o que é dinheiro, você tem que conhecer o dinheiro, você tem que ler, inclusive a escritura, para você aprender o que é dinheiro, porque muitas pessoas diante do dinheiro tombaram. Eu quero ficar rico, então toma dinheiro. Tombou. Eu quero muita riqueza. Tombou. Tanto é que Salomão teve a oportunidade diante do Senhor de pegar tudo que era riqueza do mundo. Então ele preferiu a sabedoria. Então, a Bíblia, ela nos dá sabedoria. Ela não só nos dá sabedoria, mas dá uma sabedoria tão especial que ela nunca vai te deixar empobrecer. Porque a sabedoria do Senhor, a palavra do Senhor é refinada, é como ouro refinado, mais de 7 vezes. A Bíblia fala um número, mas ela é muito mais, porque ela não deixa secar a sua despensa, ela não deixa secar o que você tem com o Senhor, o seu crédito com o Senhor, diante da palavra do Senhor, ele é perene, ele não para, ele não cessa. Glória a Deus, aleluias. Então, diante da circunstância,
ela foi criada, Jesus passa no caminho do cego Bartimeu e ele começa a clamar. O milagre chega. Aleluias, glória a Deus. No versículo 40 de Lucas 18, Jesus ouve o cego chamar. Aleluia. E pede para que as pessoas tragam-no até ele. Jesus vai fazer uma pergunta agora, dizendo: o que queres que eu te faça? Jesus olha, e nós sabemos que o cego já era, era cego de porque pecou, ou porque fez alguma coisa, ou porque o pai pecou, conforme a tradição da própria Bíblia fala, ou ele pecou, ou os pais pecaram. Mas Jesus não questiona. Jesus, ele está ouvindo alguém que tem uma necessidade e que clamou por ele. Nós precisamos estar sensíveis, porque todo dia a luta vem. Todos os dias nós precisamos nos colocar uma carapaça da proteção do Senhor, nos revestir de muito poder vindo, não é da terra, é do alto. Nós precisamos estar revestidos de poder, não é do homem, nem da terra, nem do carro, nem da empresa, nem do patrão, é poder que vem do alto, porque só o Senhor pode nos dar a medida que nós precisamos. Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Aleluias, glória a Deus. E ele faz essa pergunta: o que queres que eu te faça? E Bartimeu lhe responde: Senhor, que eu veja. A fé de Bartimeu era tão grande diante da necessidade que ele tinha, que Jesus sela a palavra. A sua palavra, ela é poderosa. Jesus, ele quer ouvir a sua voz, ele quer saber o que você está querendo fazer, ele quer saber seus planos, seus projetos. Você precisa ajoelhar no seu quarto, dentro da sua câmara, e falar com o Senhor. É muito importante que a amada igreja aprenda a dispor de tempo para falar com Deus. Não adianta você dividir o seu coração com um rapaz, não adianta você dirigir o seu coração com a moça, com o marido, com a esposa, se você não tem direcionamento. Quem vai te dar o direcionamento é o Senhor. Tudo que você pode falar para uma pessoa física, para um homem, para uma mulher, para Deus vai fazer muito mais efeito, porque Ele vai te dar a direção certa para quem você vai contar teu problema. E aí Ele pode te ajudar. Agora, para amigo, para amiga, não vai adiantar, porque só o Senhor tem a receita certa para o teu problema. Glória a Deus. Se nós observarmos o texto e o contexto dessa mensagem, nós vamos ver que Jesus, Ele não queria só curar o cego. Essa mensagem, ela é importante para que as pessoas que estão do lado dele, os seus discípulos, eles saibam exatamente estar sensíveis às pessoas que estão precisando. Se nós observarmos depois que Jesus ascende aos céus, os apóstolos, eles ficam um tempo, e ele fala: ó, fica aqui, e depois que houve o Pentecoste, foi dissipado essas pessoas, eles começaram a fazer grande obra. Mas, através dessa palavra, nós observamos que Jesus queria mostrar muito mais para os discípulos, estar sensíveis às pessoas, porque não adianta você pregar na casa de um fariseu, porque ele não quer ouvir a palavra, ele quer, na realidade, ser engodado, quer ser... que ele fala assim: ó, que roupa bonita, que sapato bonito. Os fariseus queriam isso, queriam esse tipo de coisa, mas Jesus deixa os discípulos atentos que ele veio para os que estavam doentes. Jesus veio para as pessoas que estavam doentes. Então, ele pegou o cego Bartimeu: ei, olha para cá, discípulos, eu sei que ele é cego, mas eu quero que vocês observem, fiquem atentos às pessoas que estão clamando por socorro. Aleluias, glória a Deus. No versículo 42 e 43 de Lucas 18, vemos que Jesus curava Bartimeu através da sua fé, e segundo foi dado a sua fé, e Deus fortaleceu o ânimo de Bartimeu, que ele pôde reconhecer e glorificar a Deus depois do feito, e seguir a Jesus, dando glória a Deus. E observamos que devemos glorificar verdadeiramente o Senhor, porque eu observo, olhando para os irmãos que estão aqui na igreja, que o Senhor tem plantado
a sua família nessa terra. O Senhor tem zelado de vocês. O Senhor tem zelado de nós. A minha família está na minha casa. A família de vocês estão aqui. Vocês estão aqui. Os nossos jovens têm crescido em sabedoria. Têm crescido em saúde. Deus tem preservado vocês. Aleluia. E eu observo, dentro desse mesmo contexto, algumas pessoas que querem felicidade. Glória a Deus, aleluias. Mas nós observamos que nós não sabemos como procurar essa felicidade. Mas a palavra do Senhor, ela nos dá todas as ferramentas. Se nós observarmos de Gênesis e Apocalipse, Deus tem nos ensinado a ser felizes. Ele tem dito, se você quer mais, você tem que procurar mecanismos de você ter. E Deus vai te abençoar porque Ele é o dono do ouro e da prata. Nós observamos um dos princípios da felicidade, aleluias, glória a Deus, está lá no livro de Josué, versículo 1, capítulo 1, versículo 8. Ele está incitando a nós não nos apartar, de forma alguma. Eu sei que os homens têm muitos conselhos, mas o mais verdadeiro é a palavra do Senhor. Vamos ler. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Você pode ter todo o conhecimento secular do mundo, você pode ganhar fortunas, mas se Deus não tiver nesse negócio, em vão vai ser. Porque não adianta você ganhar todo o ouro do mundo e perder a tua vida. Glória a Deus, aleluias. O segundo princípio da felicidade que eu sempre leio, eu gosto de ler isso aqui, todos os dias eu gosto de ler, para que sempre que muitas coisas, muitos pratos me vêm, eu lembro que não adianta o dinheiro no bolso se você não estiver em comunhão com Deus. Ele vai te falar, cuidado com o que você está aceitando. Muitas vezes o emprego é muito bom. O emprego eu vou ganhar 10 mil reais. Mas o tempo que você tem comunhão com Deus, ele vai ser desse tamanhozinho. Quanto mais você é longe do Senhor, menos é a sua fé, menos é o tanto que você busca, não adianta. É muito importante você lembrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Aleluias. O segundo princípio de muitos da Bíblia, está lá em 2 Crônicas, é buscar Deus. Você pode buscar o trabalho, você pode buscar o carro, você pode buscar a casa, você pode buscar amizade, você pode buscar divertir-se, mas se você não buscar Deus, tudo isso é em vão. O amigo te trai, o carro quebra, o carro acaba, a casa cai, mas a fidelidade de Deus permanece para sempre. No livro de 2 Crônicas 31, 21, fala a respeito de Ezequias, o rei Ezequias, em tudo que ele empreendeu, no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, deu certo porque ele procurou seguir com todo o seu coração a vontade de Deus. Não adianta você ganhar o mundo e não ficar atento, sensível às coisas do Senhor. É muito mais importante, porque se você tiver a vontade, se você der o primeiro passo para o Senhor, eu tenho certeza que todos os seus pensamentos, todos os seus projetos serão firmados pelo Senhor. Aleluias. Buscar a justiça e a honestidade. Tem muitas das pessoas que falam assim, eu não sou justo, então você tem que buscar. Eu não sou honesto, você tem que procurar ser, porque Deus, Ele não se engana. Eu vou esconder do pastor. De Deus você não esconde. Você pode esconder embaixo do sapato. O pastor não está vendo, mas Deus sabe o que você fez. Deus sabe o que eu fiz. Então, diante do Senhor, nada. A palavra dele diz que não existe nada encoberto. E um dia
Se aqui na terra não for descoberto, lá vai. Então, nós precisamos deixar as nossas ações transparentes. As pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que trabalham conosco, elas têm um testemunho muito grande da nossa vida. Aleluia. E quando ela vê que você não é aquele crente que você fala que é, aí nós temos um problema. Porque a sua vida não é testemunho para as pessoas. Aí elas começam, em vez dela vir para a casa do Senhor, ela começa a jogar pedra. Eu não quero ser crente. Para ser crente assim, eu não quero. Eu me recordo, uma certa ocasião, bem recém-convertido, que a pessoa falou assim: Adriano, você é evangélico? Devido terno e gravata, né? Começa a ser crente, e a pessoa fala: você é crente? Eu falei: sou. Parece não. E aquilo me doeu muito, porque eu sou crente. As lutas vêm, mas é passando pelas provas que você tem que glorificar Deus. As pessoas vão ver o seu testemunho e você tem que, nem que seja arrastando, sangrando, você tem que mostrar que você é cristão. Porque o galardão, ele não vem do homem. O seu galardão vem de Deus. Às vezes o jovem corre das tentações, não precisa ficar preocupado não, jovem, porque quem te justifica é Deus. Você é quadrado para o homem, para o outro jovem, mas para Deus você é um atalaia. Você é um pregador da palavra, entendeu? Então, fica essa palavra em nome de Jesus. O terceiro princípio é buscar a justiça e a honestidade. Salmos 37, 25. Eu gosto muito desse salmo porque ele fala o seguinte: Deus não nos deixa faltar nada. Ah, mas você passa dificuldade? Passa. Mas necessidade você não passa. Passa algumas dificuldades. Ele não vai deixar você passar fome nunca. Porque Ele sempre vai trazer alguém para trazer, ou Ele vai criar uma situação para você ter o que comer, e a situação vai virar. A prova vem, mas a bonança também vem. O choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. É a palavra do Senhor que diz. Então, não fica preocupado com o teu problema. O Senhor já tem a solução, mas você tem que passar pelo processo. Todo mundo vai passar. Ser jovem não é fácil, mas quando você tiver adulto, você vai falar: passei pela prova de ser jovem, adolescente, mas Deus me honrou. Hoje eu estou maduro para honrar e glorificar o nome do Senhor. Aleluias. Fui moço, Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca viu desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluias. Este Salmo de Salomão é a expressão verdadeira da sabedoria que ilumina o justo, para manter-se firme em seu caminho, vencendo, né? Vencendo sem ignorância, sem valentia, porque Deus nos honra. Nós não precisamos ficar preocupados, porque Deus, na hora certa, Ele supre todas as nossas necessidades. No quarto princípio, honrar a Deus. Nos 10 mandamentos, a palavra do Senhor diz para nós honrarmos pai e mãe. Tem muito jovem que não... O pai fala uma coisa, ele fala 4. A mãe fala uma coisa, ele fala 10. Ele não está honrando o pai e a mãe. Então o que acontece? Muitas das vezes o jovem cresce, o caminho se desvia, porque se ele não tem tido estrutura para honrar pai e mãe, que está vendo todo dia, lavando, passando, cozinhando, como é que ele vai honrar a Deus que ele não vê? Aí cai na malha do mundo, droga, prostituição, todo tipo de maldade que existe no mundo, ele cai. E agora? Você não consegue honrar nem pai e mãe, obedecer nem pai e mãe, como é que você vai honrar as coisas de Deus? É agora, honrar pai e mãe, que você vai aprender como é que você vai honrar a Deus, porque são princípios que você tem que aprender agora que você é jovem, porque depois que você fica com couro grosso, fica mais difícil. Aí o que acontece? O mundo pega, e vai bater até você aprender da pior forma possível como é que você vai honrar. Tem muita gente que às vezes eu vejo subir no púlpito: ah, mas meu pai e minha mãe me desamparou. Mas Deus trouxe, ele está aqui no púlpito hoje pregando, porque Deus falou: vai sofrer, mas vai pregar minha palavra.
vai vir sem a perna, porque não teve sabedoria antes. Vai vir sem braço, mas você vai estar lá no púlpito pregando. Vai vir sem perna, mas você vai estar no púlpito pregando. Porque é melhor você vir pregar sem um braço e sem uma perna, do que só nos perder e ir para o inferno. Glória a Deus, aleluias. Honra o Senhor com os teus bens e com a primícia de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Quando o pastor ou qualquer outro prega a respeito da primícia, ele não quer o seu resto. Ele quer saber se você está honrando ele com o seu acordar, com o primeiro do dízimo, da oferta que você vai dar para o Senhor. Por quê? Porque ele quer te provar. Ele quer saber quem é você no pouco. Porque sob o muito, ele vai te colocar, mas ele quer saber primeiro quem é você no pouco. Será que ele me honra no pouco também? Se ele deixar ele já ganhar no muito, ele nem me honra. Fala, não vou dar não, hoje não. Estou com muito mesmo, então não vou honrar com muito. Se você honrar no pouco, você amadurece para honrar no muito. Glória a Deus, aleluias. O quinto princípio é a obediência. É a melhor forma de você honrar. Acabamos de falar justamente sobre honrar pai e mãe. Se eu honrar pai e mãe, eu estou zelando um princípio. Tem muito filho de gente que está no mundo que não tem esse princípio religioso, mas honra pai e mãe. Você vê que vai ascendendo até subir. Não tem conhecimento ainda da palavra, mas ele tem sucesso. Colégio, vai estudando em colégio público, vai fazendo as coisas que tem que fazer e vai galgando. Aí o jovem que está dentro da igreja muitas vezes não prospera. Por quê? Não tem honrado. Se você não usa esse princípio dentro de casa de honrar pai e mãe, como é que você vai honrar Deus se você não vê? Glória a Deus. Quinto mandamento. Planejar. O pastor pregou sobre essa mensagem e eu fiz um estudo bem detalhado sobre prosperidade. Tem muita gente que acha que prosperidade é você ter muito dinheiro. Amém? E aqui no nosso manual, Deus, ele já nos mostrou que a prosperidade é a felicidade com Deus, é ter a alegria do Espírito Santo, é você ter pouquinho, mas você está feliz em saber que Deus vai prover. Essa é a alegria, essa é a verdadeira prosperidade. E quando você tem uma família preocupada em planejamento, a sua família, o seu esposo zela da sua esposa, a sua esposa zela de seu esposo, então tudo isso flui. Os filhos compreendem esse tratamento e eles crescem nessa sabedoria. E ele vai ter também filhos e esposas que também vão honrar devido a esse princípio. Porque vê o pai honrando, vê a mãe honrando e tudo vai dar certo. Porque está seguindo com o princípio. Os pensamentos do diligente tendem à abundância. Você é organizado na sua casa, é organizado no seu trabalho, é organizado na sua vida, isso é o diligente. Mas, porém, os de todo apressado acaba na miséria. Você faz as coisas de qualquer jeito, na obra do Senhor é a mesma coisa. Às vezes, quando nós falamos com uma pessoa de dentro da igreja, que ele fala que fulano ou ciclano, ele não é organizado, é relaxado, aí ele fala assim, se dentro da igreja, para Deus, ele é relaxado, imagina lá fora. Então, nós precisamos ser diligentes na nossa vida. Se você ganha 1.000, deixa guardado um pouquinho, porque se precisar, você vai precisar lá na frente, você vai ter para poder honrar. É na doença, é para ajudar um familiar, e Deus vai te honrar. E a pessoa que tudo que ganha gasta, infelizmente, ela não tem nada nunca. Como a palavra do Senhor diz, esse apressado que faz tudo sem diligência, fica na pobreza. Entendeu? Glória a Deus, aleluia. Precisamos ter orçamento familiar, pessoal, ser zeloso, cuidadoso com a obra, e nós precisamos entender que não se trata do pastor ver, nem do diácono Adriano, nem do missionário Oswaldo, nem do Reginaldo, irmão Reginaldo, mas é Deus que vê e te honra, porque Ele sabe que você está trabalhando para a obra, e Ele vai te honrar grandemente, porque sabe que você é diligente, você é cuidadoso, você é zeloso, e quem tem que te honrar não é o homem, é Deus. Aleluias.
Para encerrar, o livro de Provérbios 13, 14 diz que a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Aleluias. Eu gostaria de encerrar essa mensagem agradecendo primeiro a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus tem nos feito grandes coisas. E eu agradeço, glorifico a Deus pela vida de cada um, porque as palavras as quais eu disse aqui, nenhuma foi do meu coração, mas eu tirei todo esse estudo da Bíblia. Então, os irmãos confirmem na Bíblia, leiam a palavra do Senhor, falem do amor do Senhor grandemente, porque eu tenho certeza absoluta que quem vai te honrar não sou eu, é Deus. Ele do céu vê tudo, então Ele vai te honrar. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e passo a palavra de quem é direito. Amém.